parceria com o Espaço Calmamente. Lembrando que você pode acompanhar o programa de hoje ao vivo pelo Instagram do Espaço Calmamente e também, claro, do nosso psiquiatra maravilhoso, Dr. Davi Sender, que já está por aqui. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, Aninha, bom dia, Homero, bom dia para a nossa convidada, Giovana, coisa boa ter, né? Exatamente. Giovana, muito bom dia para você, seja bem-vinda. Deixa eu virar aqui esse microfone, pronto. Bom, para você que está acompanhando, Giovana Gamper, bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia. Giovana é psicóloga com mestrado focalizado em aspectos neuropsicológicos do luto. E hoje a gente vai falar sobre isso, como manter a saúde mental em meio ao luto, já que amanhã é dia de finados, né? Que é uma data que geralmente as pessoas reservam para lembrar de parentes, lembrar de amigos que já se foram. Bom, para a gente começar então, o luto, ele está sempre relacionado à morte? Bom, já respondendo aqui, né, tomando a frente, não necessariamente, né? O luto é uma experiência psicológica, né, uma reação psicológica à perda, natural, esperada e universal, né? Todos nós vamos experienciá-los em algum momento de nossas vidas, mas pode estar associado à perda devido à morte, claro, mas também uma perda devido à quebra de vínculos, por exemplo, o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, perda de oportunidades no geral, então não necessariamente está restrita ao contexto da morte. É interessante, assim, tem nada a ver com a parte especificamente disso, mas a carta do tarô da morte, ela fala disso, na verdade, ela fala do luto, assim, o fim de algo, né, o rompimento de alguma coisa, em que a gente tem essa vinculação, né, de alguma maneira pode produzir em nós uma reação que nós chamamos, né, nós podemos chamar de luto. Interessante. Lembrando que o nosso WhatsApp está liberado para você mandar suas dúvidas, suas perguntas, tá? 329-9918-1483. Existe um jeito certo de viver, de se passar pelo luto, independentemente de qual motivo ele seja? De forma alguma, né? Na verdade, a gente tem uma miríade ali de expressões emocionais, até mesmo comportamentais, rituais ali associados ao luto, que não necessariamente são certos ou errados por si, né? Em termos emocionais, por exemplo, a gente espera muito uma tristeza ali associada, mas também pode vir a partir de uma culpa, até mesmo de um alívio, ou até mesmo entorpecimento emocional, né? Não sentir aquela perda, principalmente nos momentos iniciais também, né? Do ponto de vista comportamental também, até mesmo pensando culturalmente, né? A gente tem rituais muito distintos. Se a gente pensa em países, por exemplo, do Oriente, o luto muitas vezes é festejado, é comemorado, e em alguns países aqui a gente tende mais a ter um comportamento, por exemplo, vestir de preto, a gente espera mais reações emocionais voltadas para a tristeza também, né? Crenças religiosas podem ter um impacto significativo na forma como a gente vai encarar. Uma pessoa espírita, por exemplo, que acredita em vida após a morte, em reencarnação, vai ter uma perspectiva diferente, uma forma de lidar também muito diferente de uma pessoa católica ou até mesmo ateia, né, que acredita que a morte seria um fim ali. Então, não necessariamente existe uma expressão certa, tanto do ponto de vista emocional quanto comportamental. E eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque o luto, ele é como a Giovana está dizendo, ele é uma expressão social. Então, assim, espera-se algo da pessoa enlutada, o que não está correto, né? Mas, assim, a sociedade espera. Então, as pessoas falam, a pessoa, ela não está chorando, né? Ou ela, nossa, alguém morreu, ela está indo numa festa. Ou seja, as pessoas criam uma expectativa do que significa, do que é uma experiência absolutamente individual. Né? O luto, ele é absolutamente individual. Por isso que a gente não pode falar sobre essa valência, né? Sobre ser certo ou ser errado. Eu já ouvi realmente algumas pessoas relatando isso, né? Perdi um parente, perdi uma pessoa até especial para mim, só que eu não consegui chorar. E a pessoa se culpando por isso. Isso acontece muitas vezes. O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Se é que essa pessoa precisa de algum conselho, Giovana? Com certeza, eu acho que é o que a gente mais recebe, justamente essa quebra de expectativa com relação a ideias preconcebidas de como a gente deveria estar lidando com aquela experiência, né? A gente deveria, essa sensação de que, nossa, eu deveria estar sentindo, eu deveria estar expressando, ou o contrário, nossa, já passou um mês, eu já deveria ter superado aquilo, justamente pelas questões que a gente cria também a partir das experiências vividas, né? A forma como a gente
como é passado para nós ao longo da nossa vida que o luto deve ser experienciado, deve ser sentido, molda muito como a gente vai entender uma perda, como a gente vai processar a morte também. Então, ter em vista e ter em mente que justamente não existe essa forma certa, não existe uma fórmula mágica para processar esse momento. Ótimo. Eu ouvi também, já até pesquisando mesmo sobre o tema, que existem fases do luto para se viver, e aí, assim que a gente vive todas essas, a gente, digamos que supera a perda da pessoa. Isso é verdade? Eu acho que o modelo de fases do luto foi muito difundido, né, até para a população geral. Acredito que o mais comumente conhecido é o da Elizabeth Kubler-Ross, que envolve 5 fases do luto, né? A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, finalmente, né? Mas a gente entende que não necessariamente, né, todo mundo vai experienciar todas essas fases e não necessariamente quando experienciam também vão experienciar de formas lineares, né? Às vezes vão retomar uma fase anterior, que não necessariamente significa um retrocesso, mas o que a gente tem em termos de modelo de luto mais atualizado cientificamente é o modelo dual do processo de luto, que envolve basicamente 3 aspectos. Um dele é um processo orientado à perda, que é justamente essas expressões emocionais associadas ao luto e à perda em si. Enfim, tristeza, memórias do ente falecido. Por outro lado, um processo orientado à recuperação, à restauração da sua vida, que envolve retomada de atividade diária, fortalecimento de outros vínculos ou encontrar novos hobbies e novas atividades. E por último, o terceiro aspecto seria justamente a oscilação entre esses 2 processos, né? Que é o que a gente tem no dia a dia. Em momentos a gente está mais focado na perda em si, nos aspectos associados à perda, e em outros momentos mais focados na recuperação, na restauração de uma nova vida, que, enfim, né, está presente, deve ser vivida, mas sem a presença daquele ente querido. Então, não necessariamente, né, a gente precisa passar por algumas fases, são necessários cumprir ali um checkzinho de fases que precisam ser passadas para que a gente possa superar esse luto. A própria Elizabeth Kubler-Ross depois voltou meio que atrás, né? Falou assim, bem, não é bem por aí, né? Tipo, não é tão estruturado assim. Mas eu acho interessante como existem diversas maneiras da gente conseguir interpretar como é que é o processamento do luto, né? A psicanálise fala super interessante para mim a visão de Freud em relação a isso, né? Que ele fala que existe um processo inicial de um rompimento depressivo, que a pessoa ela perde aquela pessoa amada e ela entra com sintomas muito assim, realmente sintomas depressivos, o que é muito diferente de depressão, mas que ele depois começa a falar sobre um processo antropofágico, de que a pessoa, de que o povo morto, né, a pessoa perdida, ela é consumida pelas pessoas vivas. E no sentido claro que no sentido simbólico, né, gente, né, canibalismo, no caso, mas assim, de que as pessoas, elas vão consumindo as histórias de novo, que aquela pessoa vai, à medida que ela é absorvida, na verdade, né, pela pessoa, pelo enlutado, ela vai sendo digerida daquela história. E quando isso acontece de uma maneira saudável, a pessoa passa a incorporar, assim, literalmente no corpo, algo da pessoa falecida, que é, às vezes, uma maneira de olhar, uma maneira de sorrir, a forma como responde a alguma coisa. Então, que o luto saudável faz com que a pessoa tenha essa incorporação, né, da pessoa que foi. E que muitas vezes a pessoa que não consegue passar por esse processo de digestão, vamos dizer assim, fica presa naquele luto por muito mais tempo. Eu deixa eu fazer uma pergunta que chegou aqui, Aninha. Bom dia, doutores, bom dia a todos. Quando o luto termina? Pergunto porque minha mãe morreu há 4 anos, quase 5, mas eu sinto essa tristeza e a saudade até hoje. Como saber quando o luto terminou ou vai terminar? Obrigada. Bom, a ideia de que o luto tem um fim, assim, é parte de um princípio de que realmente vai existir um momento em que a gente não vai lembrar mais daquela pessoa, não vai sentir aquela perda. Porque realmente a gente não tem nenhuma evidência, até na experiência individual, de que isso vai acontecer, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente vai carregar aquelas memórias conosco. Pode ter momentos em que a gente vai se sentir mais sensibilizado e realmente experienciar aquela perda de uma forma mais significativa.
O que não significa também que justamente você está num processo patológico ali associado ao luto, né? É perfeitamente natural ter esses momentos, principalmente quando a gente fala assim de datas também significativas, né? A gente está falando agora do dia de finados, a gente tem também datas que remetem muito à morte em si, né? Como a data da morte em si também, né? Realmente, ou até mesmo datas comemorativas, como Natal, o aniversário da pessoa, em que realmente motivam a gente, né, a se lembrar daquela pessoa, ter memórias daquele ente querido. Então a gente fica mais sensibilizado. Então entender também que esse é um processo natural e esperado nesse contexto não significa um retrocesso no processo de processamento do luto realmente, né? Mas de fato são momentos em que a gente é convidado a ter essa percepção mais voltada justamente para a perda, para a morte, para o ente querido, né, especificamente. Sim. Bom dia, doutores. Faz 4 anos que perdi minha mãe. Desde então criei um medo excessivo da morte, pois sou mãe e tenho muito medo de deixar meus filhos. Qualquer coisa que eu sinto, vou ao médico e adquiri muita ansiedade. É comum isso? Obrigada. Na verdade, sim, né? Na verdade, qualquer grau de estresse muito intenso, principalmente se a pessoa já tiver qualquer tipo de predisposição, né? Às vezes a história familiar, inclusive, já fala disso, a condição cultural, mas isso pode acontecer, da pessoa abrir um quadro psiquiátrico, não só depois, assim, na verdade, depois de qualquer luto. As pesquisas mostram que as passagens sociais que a gente tem, de tipo, sair da escola, né, ou a mãe ou o pai morreram, às vezes o fim de um relacionamento também, que essas são grandes preditores da pessoa abrir um quadro psiquiátrico. Isso é super comum. E aí, assim, a narrativa desse quadro, né, vamos dizer, as características que essa pessoa vai ter vão estar relacionadas à história dela. Então, sim, é muito importante que essa mãe, né, que mandou mensagem pra gente, que ela busque psicoterapia. É extremamente importante. O psiquiatra muitas vezes vai ser importante também. Acredito que, eu sempre digo isso, gente, bons psiquiatras vão indicar para psicólogos, bons psicólogos vão indicar para psiquiatras. Tá? Se você cair na mão de um psicólogo e falar que você não tem que ir para o psiquiatra de jeito nenhum, tem que mudar, entendeu? Mas acho que nesse momento, sim, é muito importante fazer isso porque está gerando prejuízo e sofrimento. Né? Muito bom. Boa. Tem como a gente perceber, a própria pessoa perceber que o luto ele pode estar virando uma depressão ou algum outro transtorno, ansiedade, enfim? Acho que essa é uma pergunta interessante, porque a gente escuta muito isso, né? Se eu sentir o luto de uma forma muito intensa, eu vou desenvolver uma depressão. Parte do princípio de que a depressão seria como uma fase final do luto, em que se você experienciar com muita intensidade, você necessariamente vai desenvolver um quadro depressivo. O que não necessariamente, né? A gente sabe que o desenvolvimento de qualquer quadro clínico envolve ali um conjunto de fatores, desde predisposição genética até outros estressores, né, ambientais ali presentes ou não. Tem ali fatores de proteção também, como uma rede de apoio intensa e significativa, que pode te ajudar ali também a lidar com esses eventos estressores de uma forma também mais bacana e mais saudável. Então, não necessariamente realmente vai desenvolver um quadro de depressão a partir de uma experiência como luto ou a partir de outra também experiência traumática ou estressora no geral. A gente tem que pensar, assim, quando a gente fala de depressão, existe, na verdade, o DSM-5, né, e acho que vai entrar no CID-11, né, agora, o luto patológico também, né, o luto prolongado. A gente, assim, essa é uma discussão muito, muito complexa, assim, muito polêmica, na verdade, muito controversa. Por quê? O DSM, gente, que é o nosso manual diagnóstico, né, seria, tipo, quem não conhece o Código Internacional de Doença, né? Quem já foi afastado pelo trabalho certamente sabe o que é. Mas ele antigamente a gente dizia que para você deprimir, você precisa de 2 semanas com determinados sintomas, né? No mínimo. E o luto, a gente tinha uma extensão para 2 meses. No DSM, assim, antes de 2013, o critério diagnóstico eram 2 meses, o que eles tiraram isso. Então, em tese, a pessoa poderia ser considerar que ela tem depressão depois de 2 semanas de luto, o que é um absurdo. O que é um absurdo. O luto, ele, embora tenha características, a gente estava falando sobre isso agora, né, qualitativamente diferentes, né, 2 semanas para a gente considerar a depressão depois de uma morte de pessoas de 40 anos casados, não tem menor cabimento. Mas existem características diferentes mesmo. Eu gosto muito do que a gente falou. As pessoas têm a ideia de que os transtornos psiquiátricos são o extremo de determinadas características que a gente vive. Tipo, a pessoa ela é muito instável, logo ela é bipolar.
Se ela é muito desatenta, logo ela tem déficit de atenção. E se ela está muito triste, ou ela principalmente está enlutada, isso significa depressão. Mas a depressão, ela não costuma ter um objeto. Ela não costuma ficar, assim, por exemplo, estar focada o tempo todo na falta de alguém, na falta de algo, né? Ela está muito mais voltada dentro de uma falta de sentido global. E durante o processo do luto, as pessoas, quando o luto é muito intenso, uma coisa muito significativa foi perdida, existe uma fase de confusão mesmo, né? de desnorteação, de desorientação, onde as coisas parecem não fazer muito sentido, mas que é normal que elas vão se organizando, elas vão ganhando corpo, né? Na depressão, as coisas não vão ganhando, as coisas vão cada vez perdendo mais sentido. Entendeu? Então, esse ponto temporal também faz muita diferença. Ótimo. Tem mais pergunta aqui, Aninha. Pode ir lá, pode fazer. Bom dia a todos. Minha mãe morreu em 20 de dezembro. Eu encontrei com uma amiga depois do Natal. Ela me perguntou como foi o Natal. Eu respondi que foi ótimo. Ela estranhou e eu expliquei que fiquei aliviado porque minha mãe estava sofrendo muito em fase terminal. Não me arrependi por ter ficado aliviado. Será que eu estava errado na época? Obrigado. Eu acho que essa questão passa muito do que a gente comentou, né? De ter uma expectativa de que existe uma forma certa de lidar com o luto, que justamente às vezes essa expectativa, essa preconcepção acaba gerando mais sofrimento do que o próprio processo de luto em si da pessoa, né? A ideia de que eu preciso senti-lo e expressá-lo de uma forma específica. A verdade é isso, a gente forma vínculos muito diferentes, a gente dá pesos também aos vínculos que nós formamos de uma forma muito distinta. E isso é determinante também na forma como a gente vai sentir e experienciar o luto. Então, não existe realmente uma forma certa, um nível certo de experiência emocional que a gente vai ter ao experienciar uma perda no geral. Né? Ótimo. Ela Esse pensamento, né, de alívio, a pessoa estava sofrendo, ou foi encontrar com, sei lá, o marido, né, fazer essas comparações assim, isso de certa forma pode ajudar a pessoa a superar o luto de uma forma mais fácil? Acho que essa é uma questão também muito individual, né? Se a própria pessoa parte dela nessa questão e é um acalento para ela, é perfeitamente possível. E realmente, né? Se é uma crença que ela tem muito forte, é perfeitamente válida também experienciar. Só que deve-se tomar o cuidado de também não partir de você ao tentar comunicar com a pessoa, de impor isso também, como se fosse uma ideia que ela deve tirar daquilo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de falar sobre morte, até mesmo de conversar também com pessoas. A gente fica desconfortável, né? Conversar com pessoas que estão tendo ali, sofrendo uma perda e tendo uma reação emocional. Então a gente tende a achar que a gente precisa dar um conselho, preciso falar alguma coisa que vai ser uma fórmula mágica e aí ela vai se recuperar instantaneamente daquele caso. O que não é o caso, né? Não existem realmente questões determinantes ali que você pode falar que vão ajudar pontualmente ali a pessoa e vão fazer com que ela resolva essa questão. Pelo contrário, o luto é necessário, é um processo, né, realmente de luto, é necessário de ser passado e de ser experienciado enquanto um processo, não vai ter uma melhora ali pontual. E também entender que justamente como que a gente pode ajudar essa pessoa parte muito mais de um acolhimento, de uma escuta ali ativa das demandas da própria pessoa, né, esperar ela mesma também te dizer o que ela espera. Mas não necessariamente impor ali, não há uma necessidade de dar um conselho, falar alguma coisa específica, principalmente na dúvida, né? Na dúvida, acho melhor realmente só estar ali enquanto espaço de acolhimento, sem julgamentos principalmente, né? Sem impor essas questões do que você acredita que seja certo ou não da pessoa experienciar. Eu concordo absolutamente. Uma coisa que eu sempre penso com os pacientes enlutados é que a gente... O luto, como a Giovana falou, o luto é um processo. O ser humano não é o único que sofre luto, né? Existem outros animais também que passam, se eu não me engano, elefantes, cisnes, que mais? Pinguins, né? Existem vários animais que também passam. Você vê que é um processo biológico, deve ter inclusive alguma condição evolutiva relacionada a isso, considerando que isso está na árvore, né, filogenética, né? Mas algumas dicas que são muito importantes em relação a isso, né? A gente não se pode minimizar o luto de alguém, né? A Joana falou sobre não julgar, né? As pessoas julgam, igual a pessoa falou, nossa, mas ela já está saindo, então, assim, ou ela ainda não está saindo. O luto não é uma coisa que pode ser julgada, porque é um processo individual. Uma coisa muito importante, o luto não pode ser patologizado. As pessoas cada vez mais têm uma aversão cada vez mais aversão a emoções negativas.
E como o luto ele não é de um dia para o outro, né, que ele melhora, porque como existe uma quebra, existe uma recuperação. E essa recuperação, muitas vezes, ela não só vai durar, pode ser que ela dure um tempo, pode ser que ela dure muito tempo, mas ela muitas vezes reorganiza a pessoa. O luto, ele é isso a gente fala que é um processo super importante, porque ele é uma travessia, ele é uma experiência onde a pessoa vai aprender a ver as coisas de uma maneira diferente, dependendo da pessoa nem depende da pessoa que foi, mas é da coisa que foi, muitas vezes, né? Então, isso é absolutamente fundamental. E sempre tomar muito cuidado com a ditadura do otimismo, né? Eu acho que assim, aquelas frases, assim, a não ser que a pessoa esteja aberta, a pessoa goste disso, né? Como a Giovana falou, aquelas frases do tipo, pelo menos você conheceu, né? Ou ela vai estar melhor agora. Esse tipo de frase, a depender da pessoa que escuta, isso pode ser muito pior. Porque minimiza a dor e muitas vezes faz com que a pessoa sinta que ela precisava ter passado por algo muito ruim para ter evoluído, e não precisa, necessariamente. Muito bom, né? ótimo. Respondido. Tem mais uma aqui, ó. Bom dia a todos, tem uma pergunta. Minha filha não conseguiu vir avó antes dela partir, pois não tinha como levá-la porque estava internada na UTI. E a gente optou por não levar no velório, porque ela tinha somente 6 anos na época e ela cobra até hoje. O que fazer nessa situação? Obrigado. Acredito que, primeiramente, procurar uma ajuda psicológica, ele pode ser uma questão chave, né? Principalmente quando a gente fala de tratar com crianças, até mesmo adolescentes também dessa forma. Mas a forma como a gente também comunica, né, a morte, a perda para crianças, tem uma questão muito chave ali, igual a gente falou, né? Como nós interpretamos a morte, como nós encaramos a perda, é muito moldada por como nós experienciamos isso ao longo de nossas vidas. Então, ter uma comunicação honesta e direta também com as crianças é importante, justamente para eles já reconhecerem também o que está acontecendo e entenderem a morte como um processo natural da vida, né? Não verem como ali algo extremamente aversivo também, que pode gerar até mesmo reações mais extremadas no futuro. Claro, não de uma forma determinante. Mas, enfim, a forma como a gente comunica isso, principalmente para crianças, é muito importante, principalmente em termos de validação emocional também, das emoções que ela está experienciando, dos sentimentos, mas também compartilhamento das suas próprias emoções. A gente tende a acreditar que a gente precisa preservá-los, né? Então, não vou me emocionar na frente deles, eles não podem ver isso. Quando, na verdade, é o contrário, é a partir desse compartilhamento que eles entendem que é viável, que é possível, que é necessário também expressar essas emoções, até mesmo nomear e entender o que ele está sentindo, né? Porque, às vezes, é uma dificuldade realmente de compreender o que está se passando dentro dele, que ainda está em processo de desenvolvimento ali, né, emocional. Muito bom, ótimo. Respondido. Quer fazer mais perguntas? Vou fazer mais uma que Então chegou vai aqui lá. interessante. Ó, bom dia, doutores. Interessante o tema de hoje. Ouvi falando de animais, bichos que sentem luto. Acontece o mesmo com os cachorros? Pergunto por quê. Meu padrasto, quando faleceu, o cachorrinho que era companheiro dele ficou triste muitos dias. Só ficava deitado na casinha, quase não comia e demorou a recuperar-se. Dava para ver a tristeza no olhar. Os animais, os cachorros, sentem isso também? Obrigado. A gente pensa enquanto na parte do animal sentindo, né? É uma forma um pouco diferente da nossa, né? Porque do ponto de vista subjetivo é muito diferente, os animais não entendem as questões ali da mesma forma, mas há esse sentimento justamente no sentido da perda, né? De notar que algo está faltando e algo que era significativo para ele, né? Ele cria vínculos ali, condicionamento, processos de condicionamento ele importantes também com o dono, com a pessoa que está sempre presente, que provê ali a alimentação para ele, a brincadeira. Então, quando você tira ali essa pessoa, tem essa perda ali, ele vai sentir de alguma forma, mas não necessariamente de uma forma subjetivamente como a nossa, né? Ótimo. Respondido. Respondido. Encerramos assim o Calma Aí de hoje. Passou muito rápido. Passou voando, né, muito Aninha? legal, muito importante. Muito obrigada, Dr. Davi Sender, por esse momento. Giovana também maravilhosa. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Davi. Eu quero deixar um recado para as pessoas aqui, gente, em relação ao luto, tá? É importante que a gente entenda, a gente está falando sobre dor aqui, mas no momento inicial do luto realmente é devastador. As pessoas, a gente costuma estar num momento de confusão, onde as coisas perdem o sentido inicialmente. Mas
é muito importante que a gente realmente faça esse autoacolhimento, automaternagem, que a gente entenda que essa dor ela precisa ser passada. Precisa ser passada, não, ela não necessariamente precisa sofrer, mas que se ela está lá, acolher, compreendendo que ela vai mudar, o tempo vai mudar, e que a dor ela vai se tornando aos poucos saudade. E todo luto é um sinal assim, iminente apenas de que você amou. Então, o luto, ele inicialmente ele é negativo, mas ele é sempre uma expressão de que a gente amou aquela pessoa. E é isso que sobra no final. Maravilhoso. Muito obrigada, doutor Davi, Giovana também. E pra gente, se você quiser assistir novamente, acompanhar, né, de novo o programa de hoje, a live vai ficar salva no Instagram do Espaço Calmamente. Você pode acompanhar por lá também. Doutor Davi, muito obrigada. Giovana também, muito obrigada. Até sexta-feira que vem. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, amigo. Valeu, doutor Davi. Obrigado, mais, Giovana. tchau, Prazer em recebê-la e conhecê-la. Sexta que vem tem mais Calma Aí, às 8h30. Acabou a corda também, né, Aninha?